Dois lados de uma mesma história. De um, a morte repentina e a dor que pulsa irreversível. De outro, o tempo que maltrata e ameaça quem depende de um gesto muito generoso para seguir a vida. Você pode estar de qualquer lado dessa história e o desfecho depende de quem estiver do outro lado. Manuela, desgraciadamente, el resultado del encefalograma es el que nos temíamos. Hay que tomar una decisión, no tenemos tiempo. Você já conversou sobre doação de órgãos com a sua família? Esse é o assunto do nosso programa de hoje. Com a gente no estúdio, Josimar Silva de Oliveira, familiar de um doador, e Francisco Gomes, enfermeiro que trabalha na abordagem familiar do Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Gente, primeiramente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no estúdio. Queria começar com você, Francisco. Como é que é esse trabalho, digo, enquanto profissional, como é que você vivencia esse trabalho de abordagem num momento tão delicado para as famílias? Assim, o Hospital Alberto Torres, né, é um hospital de referência em trauma, né, e alta complexidade na região de São Gonçalo e arredores ali também. E existe uma lei, né, em que todo hospital que tenha ventilação mecânica, né, obrigatoriamente precisa de uma comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos para transplante. E há quanto tempo que você está trabalhando com... No Hospital Alberto Torres, eu estou há 5 meses, mas eu trabalho com isso desde 2009. Eu venho do Hospital Estadual Dom Pereira Nunes, Hospital de Saracuruna. Mas você vê isso como uma... Você já é enfermeiro há algum tempo. Sim. Você vê isso como uma atividade diferente? Te toca mais do que o seu trabalho como enfermeiro te tocava antes? Como é que isso mexe com você? Na graduação, né, a gente aprende que a enfermagem é uma profissão que cuida desde antes da concepção até pós a morte, né? E é uma especialidade que está tomando corpo, né, pescoço agora nos últimos anos, principalmente aqui no Rio de Janeiro, com esse investimento aí sobre as CIDOT, que são as Comissões Intra-Hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante. Como enfermeiro, te faz um profissional melhor. Te faz um profissional melhor, te faz refletir, né, sobre essa possibilidade de poder ressignificar essa dor que alguém está sentindo. E você fez esse trabalho com a família do Josimar, né? Como é que aconteceu isso? A sua família doou 5 órgãos do seu irmão, né? Como é que foi essa experiência, Josimar? No início muito difícil, porque a dor é muito grande, principalmente assim, que ele era o mais novo da família, tá? E quando ficamos sabendo aí da morte dele, a morte cerebral, e houve assim um contato com a equipe de doação, né, de transplantes, e nós conversamos muito. E talvez se não fosse essa equipe, não seria realizada aí a doação. Nós conversamos, até então não tinha pensado nisso. Geralmente é o que acontece, É o que acontece, faleceu, morreu. Mas aí nós conversamos, realmente o que eles colocaram para a gente. Como é que foi essa abordagem? Nós conversamos, assim, o Francisco, que foi o primeiro a conversar comigo a respeito disso, sobre doação.
E eu conversei com a família do benefício que seria, né, para outras pessoas que estariam sofrendo. Imagina a pessoa que está sabendo que não tem assim, um tempo de vida, que vai receber um coração, e a gente podendo ajudar, negar essa ajuda. Então a família em si concordou de imediato, vamos fazer. Se ele fosse vivo, a gente não espera nunca acontecer, né? Mas se ele pudesse, ele faria a mesma coisa. Não, pode doar. Ele falaria para a família. Se acontecer comigo, não conversamos nunca, porque a gente não espera, né? A gente espera sempre o quê? O mais velho, o pai, a mãe. Uma morte natural, né? Uma morte natural. E o que aconteceu com a família foi inesperada. Então, antes da gente seguir até com essa experiência que é com certeza muito emocionante para os dois lados, né? Queria trazer um vídeo, a gente foi às ruas para conversar com as pessoas, ver como é que a população está informada sobre isso. E parece que realmente falta, às vezes, informação além dessa conversa, né? Vamos ver o que o pessoal disse. No momento eu não sou doador de órgão porque eu não tive a oportunidade de fazê-lo. Se Deus permitiu que eu enxergasse, que eu andasse, meu coração pulsasse, é justo que eu contribua para aquele que não foi dotado desse privilégio enquanto aqui esteve, que um dia ele passe a enxergar, possa fazer o que eu fiz e o que outros fizeram. Não sou doador, mas por pura ignorância, porque assim, falta de iniciativa, porque eu acho super importante, né, e fundamental para quem fica. Né? Muita gente depende de uma doação de algum órgão para sobreviver e as pessoas, às vezes por desconhecimento disso aí, deixa de dar uma oportunidade de vida para uma pessoa, né? É muito simples, é só você informar a sua família. Perfeito, Então, em princípio, eu sou. Posso me declarar que sou. Ainda não doei não, mas eu pretendo. Já comunicou a família? Já comuniquei a família. Uns são a favor, outros são contra. Por quê? Porque a gente tem receio de passar mal, ser internado e aí com aquela autorização acontecer algum imprevisto. Eu sou doadora e quero que a minha família saiba. A senhora conhece alguém que tenha recebido ou doado órgãos? Isso. Ela recebeu da própria irmã lá em Pavuna. Ela recebeu da própria irmã o rins e foi muito bom, porque ela estava mais morta do que viva e está ótima. Só quem passou por essa experiência é que talvez defina melhor esse sentimento. Estou pedindo a Deus força para doar os meus. Doar tudo. Aliás, meus órgãos são maravilhosos. Todos os órgãos são maravilhosos, né? Essa expressão é linda, né? Porque é fato. Vocês, melhor do que ninguém, sabem a importância que se tem. A gente não para pra pensar nisso. Né? O grande desafio que nós temos, né? E é um dos diferenciais do Hospital Estadual Alberto Torres. É que nós hoje temos uma equipe que é composta por um coordenador médico, que é o Dr. Sandro, o psicólogo Luiz, tem a enfermeira Amanda e tem eu também como enfermeiro. E a gente procura intervir o mais precoce possível nessa família que tem um familiar em risco de fechar um diagnóstico de morte encefálica. Porque a gente passa a vida inteira lutando contra a morte. Contra essa morte convencional, né, que é a parada cardíaca. E a morte encefálica, né, quando a gente fala de doador de múltiplos órgãos, ela é uma novidade. E, de repente, a gente tem horas ou 2 dias para poder te explicar, fazer você entender, entre aspas, um novo tipo de morte. E criar um elo ali também com a família, né? Nós precisamos virar o melhor amigo. Isso é importante também, né? Mas acho que todos os processos, né, dentro do hospital, desde a entrada na emergência, enfim, todos os processos são importantes. Mas para definir a doação, eu acho que o momento, de repente, decisivo é esse elo. É o momento da entrevista familiar, que só vai ter essa relação se for gerado esse elo. E precisa ser gerado o mais precoce possível, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter até o desfecho do processo. Existe esse mito, né, que vão internar e vão tirar os meus órgãos. Porém, hoje, no Brasil, o diagnóstico de morte encefálica, ele é testado, retestado e confirmado
porque nós precisamos fazer 3 exames para poder, esses 3 exames juntos e os 3 com o mesmo diagnóstico, dão o diagnóstico de morte cefálica. Então, essa possibilidade de internar no hospital e ir para a mesa cirúrgica sem estar morto, né? isso, se o protocolo for feito, né, por profissionais capacitados e seguindo as etapas dos 3 exames, o intervalo entre o primeiro e o segundo exame clínico de no mínimo 6 horas, um dos exames clínicos tem que ser feito por um profissional neurologista ou neurocirurgião e o método complementar. Quer dizer, não existe hoje essa possibilidade. Agora, Josimar, em que momento você percebeu que um elo se criava, se é que percebeu, né? Já estou colocando que você sentiu isso, mas assim, em que momento você sentiu segurança, tranquilidade dentro de uma situação tão delicada, de que você estava fazendo a escolha certa até para poder orientar a sua família? Olha, eu conversei com o médico que fez o atendimento, o médico que fez o exame, o primeiro exame, e ele me explicou, através de... mostrou num painel o que aconteceu com meu irmão, detalhes, ele me explicou tudo. E falou que, infelizmente, ele não poderia dar de imediato, que teria que passar por mais 2 exames para confirmar, mas que meu irmão estaria praticamente morto. E, sabendo disso, eu conversei com minha família, conversei com meu pai, conversei com minha mãe, vamos fazer a doação. 5 pessoas foram ajudadas? Com certeza. Eu me sinto bem, assim, o que me conforta é saber que o coração está funcionando em uma outra pessoa, que tem uma outra pessoa enxergando. Você tem vontade de conhecer essas pessoas? Tenho vontade. E como é que funciona isso no Brasil, Francisco? Assim, as famílias têm esse anseio de conhecer o outro lado? Sim. Isso assim, dos 2 lados? Por conta da mídia, né? Com as novelas, enfim, com essa massificação sobre conhecer o receptor, então as famílias geralmente têm nos questionado sobre a possibilidade de conhecer quem recebeu os órgãos. Mas isso é recíproco? A família do receptor também tem essa curiosidade de conhecer a família que doou? Tem. E por que isso vocês evitam? Existe uma orientação para evitar isso? Existe uma recomendação, né, do Sistema Nacional de Transplantes, em que esse contato, né, ele deve ser muito delicado, com muito cuidado. Por quê? Porque muitas das vezes as famílias acabam fazendo barganha, né, com esse conhecimento. A exemplo, você está vivo porque meu pai morreu. Você está vivo porque meu filho morreu. Eu não tenho dúvida, né, de que desenhando de uma forma bem criteriosa, né, essa possibilidade pode acontecer, sim. Nós fizemos recentemente um evento lá no Hospital Estadual Alberto Torres, em que nós convidamos as famílias doadoras, né, para um evento, né? E nós tivemos, dentre essas famílias convidadas, nós também trouxemos uma família que recebeu um coração. E naquele evento ali estavam as 2 famílias. Só vocês sabiam? Só nós sabíamos. E nós pensamos ainda em promover esse encontro, porque a filha do receptor do coração, ela tem essa ansiedade de conhecer quem doou. O problema é que as 2 famílias ali no evento estavam muito desestabilizadas emocionalmente. A emoção é muito grande, é muito forte. Então, não era o momento muito difícil, conveniente para fazer essa apresentação. Talvez, no momento oportuno e com muito critério, né? Com auxílio da equipe de psicologia da Central de Transplantes, talvez isso não futuro. Encaminhamento, né? Sim. Com certeza é um encontro de histórias bem emocionantes sempre, né? Vocês devem ver muitas histórias emocionantes nesses encontros. A gente precisa fazer um rápido intervalo, mas voltamos já conversando sobre doação de órgãos. Não sai daí.
Estamos de volta conversando sobre doação de órgãos. Comigo no estúdio, o Josimar e o Francisco. Bom, a gente terminou o bloco anterior falando desse encontro entre as famílias, né? Você estava citando um evento, enfim, que vocês preferencialmente há uma orientação de não realizar esse encontro. Agora, no caso da sua família, Josimar, 5 pessoas, né, que receberam os órgãos do seu irmão, você estava citando que isso seria uma emoção muito forte. Muito grande, né? eu gostaria de conhecer. A família em si eu gostaria de conhecer. Onde a vida prossegue ali, prossegue, né? Com certeza. Alguns anos atrás eu fui a Blumenau e conheci uma história muito emocionante. Vamos conhecer a história dessa família. Na época, eu com minha esposa, Margarida, então a gente conversava muito, inclusive com a Raquel também, né? E na época até era uma exigência, assim, de fazer constar em documentos públicos, né? Se era doador ou não, né? E a opção da Raquel foi para não ser doadora. E na época, quando aconteceu essa morte encefálica, a gente respeitou essa decisão dela, né? Na época, a gente já estava sem chão, né? E é difícil tomar uma decisão dessa. Hoje, eu particularmente vejo que eu teria uma outra decisão. Em que momento vocês passaram a achar que poderiam ter feito a escolha diferente? Exato, aí aconteceu a questão do Denis, né? E aí a gente teve um momento de avaliação, né, da decisão que a gente tinha tomado então quando tinha acontecido com a Raquel, né, da importância, né, de salvar uma vida. Foi um choque, né, porque eu não conhecia nada sobre transplante, não sabia como funcionava, foi bem... Ficou com medo? Porque a primeira coisa que veio à cabeça veio a morte da minha irmã, né, que onde que ela foi pedido para se doar os órgãos e depois de 5 anos eu precisei, né. Isso que foi difícil, superar isso. A hora que eu entrei na lista de espera foi de 12 dias até o transplante. Só quem passa por isso sabe o quanto é necessário ter uma pessoa aí para te ajudar, né. E hoje a gente, se precisar, a gente faz trabalhos de divulgação, de conscientização, inclusive, para cada vez haja mais doadores. Acho que é uma história única, né? É uma história única, realmente. Eles nunca iriam imaginar que passariam por isso, precisar de um coração, infelizmente, de um órgão. isso tem que passar pela cabeça, né? Assim, no final das contas, eu acho que quem doa pensa no fundo nisso, né? Assim, um dia posso precisar. Agora, essa família foi interessante porque a história ainda fica mais interessante porque inicialmente, eles recusaram a receber os órgãos. A mãe, no caso, disse que não se sentia digna e que não achava justo. E houve um convencimento da equipe de enfermagem, não só para a família que doou, mas de convencimento deles aceitarem o órgão. A gente evita trabalhar com essa palavra de convencimento, porque a gente entende que a gente não consegue... um indivíduo tem 50 anos de idade, ele passou 50 anos não acreditando na doação. E não é em um dia ou em 6 horas que eu vou conseguir convencer a ser um doador. Mas o que nós, né, da Comissão Interhospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, enfatiza e trabalha, é a questão de tentar te aliviar essa dor que você está sentindo. Na realidade, a dor só sabe quem sente, né? Mas a possibilidade de trazer esse alívio nesse momento de perda, né? E de ressignificar isso. Será que foi uma perca ou é uma possibilidade de fazer alguém ganhar? Né? Então a gente faz esse trabalho, né? De forma bastante cautelosa e não trabalhando de forma objetal. É mais um rim, é mais um coração. Não. O nosso objetivo é trazer a beneficência e também a não maleficência, porque não adianta nada essa família doar esses órgãos e daqui a pouco estar insatisfeito. O que nós queremos é trazer esse acolhimento, trazer essa relação
que hoje a gente conseguiu construir com o Josimar e com outras famílias que passam também pelo Ficam ligados para sempre, né? Com certeza. A equipe, o Francisco, o Dr. Sandro, o Luiz Antônio, a Amanda, o pessoal, a equipe em si é... É uma continuidade, Sim, de certa porque forma. eles ligam para a gente, conversam, saber como está. O Francisco pergunta, como é que está a sua mãe, seu pai. Então, não é só naquele momento conseguimos os órgãos, tem o depois, né? A continuidade. Dentro da sua família, alguém teve receio de fazer a doação? Alguém ficou inseguro de fazer? Ou foi uma unânime de imediato? Não, foi porque nós conversamos muito, nós sentamos, conversamos muito, porque optar pela não doação, você imagina, 5 pessoas ali já poderiam perder a vida. Ou até ter uma vida com uma qualidade pior, muito ruim, né? Muito ruim. Que às vezes é até pior. Então, o que eu falei para eles é o seguinte, que a doação, que meu irmão, infelizmente, não tinha mais jeito, mas que os órgãos dele poderiam estar em outras pessoas e era, na nossa ideia, o quê? Essa pessoa vai viver bem como meu irmão viveu, porque ele teve, assim, nesses 36 anos, ele era uma pessoa muito querida, uma pessoa assim, que gostava muito de viver. A realidade era essa. E agora esse coração está batendo em outro lugar. Esse coração está batendo em outra pessoa. Com certeza essa pessoa vai sentir isso. Vontade de viver. Agora, o Josimar trouxe uma fala que eu acho que talvez seja o maior desafio de vocês, né? E que ele coloca ali também, a gente estava totalmente sem chão. Né? Não tem mais jeito para o meu irmão. Essa constatação de que não tem mais jeito, acho que a família, naquele momento, ela não quer pensar em mais nada, né? Mais nada. Assim, vencer esse bloqueio emocional realmente, né? Com todo esse acolhimento, ainda assim vocês deve ser um desafio. O que você leva para casa disso? Assim, o que é mais difícil ainda é você saber que a pessoa está com a morte encefálica, que o coração dele está funcionando, que tem os órgãos ainda funcionando. Ah, não, ele está vivo. O corpo está vivo. As pessoas ainda não têm esse conhecimento. Então, é um trabalho assim, muito intenso que eles têm que fazer até para a família saber. Talvez, até quando se tem esse conhecimento racionalmente, emocionalmente se pensa, poxa, o coração está batendo ainda. O coração dele está batendo, ele está vivo. Está vivo ainda, então, para você assimilar, para você aceitar, é muito difícil. Sim, eu sempre, até para conversar com o Josimar, eu lembro, eu sempre uso uma metáfora, que não é minha, mas é do João Herbes, né, que é um dos coordenadores da Central de Transplante de São Paulo. E ele fala que a morte encefálica é semelhante a uma flor que está dentro de um jarro com água. Em que foi cortadas as raízes dessa flor e colocaram no jarro com água. E ele faz sempre essa pergunta, essa flor está viva ou está morta? Aparentemente, essa flor está viva. Porém, ao longo dos dias, as pétalas caem, ela murcha, isso é a morte encefálica. E a gente precisa deixar partir, né? Precisa deixar aí. Sim. E eu trago também uma fala do nosso diretor, o Dr. Charles, lá no hospital, Alberto Torres. Isso me marcou bastante. Nessa minha saída do hospital de Saracuruna para lá, e aí eu lembro que quando eu cheguei lá, nós sentamos para conversar e ele falou assim, rapaz, eu sou doador e nós precisamos contaminar a equipe aqui sobre a doação de órgãos. Porque existem os repasses do Ministério Financeiro, etc. Aí agora eu vou te fazer uma pergunta. Qual é o preço de uma doação? E qual é o preço para quem recebe um órgão doado? E é essa a visão que nós estamos tentando disseminar em todos os profissionais do Hospital Alberto Torres. Eu acho até que o Josimar está aqui para nos mostrar também qual é o valor disso para a família que doou, no final das contas, né? Não tem valor que se pague. Tanto para
para a pessoa que recebeu, tanto para o doador. Acho que dinheiro no mundo não compra. Não é uma questão financeira, né? Não é gente? questão Existe financeira, é questão assim, é sentimento. Conforto emocional, né? O conforto, hoje eu tenho mais consciência da doação. Eu falo para as pessoas, poxa, tiver oportunidade, faça a doação. Ótimo para encerrar o programa, isso que você está me trazendo, Josimar. Eu quero até buscar uma fala aqui do Francisco também para encerrar o programa, que é essa ideia de se contaminar, não só a equipe, mas contaminar todos os cidadãos, porque a gente não sabe de que lado da história a gente vai estar, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Gente, muito obrigada. E assim, eu acho que a presença de vocês aqui traz essa possibilidade de a gente estar contaminando quem está assistindo o programa. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio. Por nada, filho. Por nada. E obrigada a você que assistiu o programa em um dos nossos canais parceiros ou pela internet. E não deixe de dizer à sua família se você é ou não doador. A gente se encontra aqui no próximo programa. Até lá!